Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Marvin Gaye. Seu nome original, Marvin Pentz Gay Jr. Ele nasceu em Washington, 2 de abril de 1939 e, infelizmente, faleceu em Los Angeles, 1º de abril de 1984. Marvin foi um cantor popular de soul e rhythm and blues, arranjador, multi-instrumentista, compositor e produtor. Ganhou fama internacional durante os anos 1960 e 1970 como um artista da gravadora Motown. O início da carreira do cantor foi em 1961 na Motown, onde Marvin rapidamente se tornaria o principal cantor da gravadora e emplacaria numerosos sucessos durante os anos 60. Entre eles Stubborn, Kind of Philo, How Sweet It's to Be Loved by You, I Heard It True, The Grapevine e vários duetos com Tammy Terrell, incluindo Ain't No Mountain High Enough e You Are I Need to Get By. Antes de mudar sua própria forma de se expressar musicalmente, Marvin é importante por sua luta em produzir seu sucesso, mas criativamente restritivo no processo de gravação da Motown. Intérpretes, compositores e produtores eram geralmente mantidos em áreas separadas. Com seu bem-sucedido álbum What's Going On, de 1971, e outros lançamentos subsequentes, incluindo Trouble Man, de 1972, e Let's Get On, de 1973. Marvin, que vez ou outra compunha canções para artistas da Motown no início da sua carreira. Provou também que poderia tanto escrever quanto produzir seus próprios discos sem ter de confiar no sistema da Motown. Ele é também conhecido por seu ambientalismo, talvez mais evidente na canção Merci, Merci Me, de Ecology. Marvin, durante os anos 70, lançaria outros notáveis álbuns, incluindo Let's Get It On e I Want To, além de ter emplacado vários sucessos. Já no começo dos anos 80, seria a vez do hit Sexual Healing, que lhe rendeu, antes de sua morte, 2 prêmios Grammy, até o momento de ser assassinado, infelizmente, pelo seu pai, em 1984. Marvin tinha se tornado um dos mais influentes artistas da cena soul. Em 1996, Marvin foi homenageado na 38ª cerimônia do Grammy Awards. A carreira de Marvin tem sido descrita como uma das que abarcam toda a história do Rhythm and Blues, do doo-wop. Doo-wop é um estilo de música vocal baseado no rhythm and blues. Surgiu inicialmente na comunidade negra norte-americana na década de 1930 e tornou-se popular nos Estados Unidos durante as décadas de 40 e 50 e ao soul contemporâneo dos anos 80. Críticos têm também afirmado que a produção musical de Marvin significou o desenvolvimento da black music a partir do rhythm and blues, através de um sofisticado soul de consciência política nos anos 70 e de uma abordagem maior em assuntos de cunho pessoal e sexual.
primeiros anos. Marvin Pentz Gay Jr. nasceu em 2 de abril de 1939, no Freedmen's Hospital em Washington, filho do ministro da igreja Marvin Pentz Gay Sr. Sua primeira casa foi em um conjunto habitacional público, o Fairfax Apartments, agora demolido. Embora fosse um dos bairros mais antigos da cidade, com muitas casas elegantes em estilo federal, a maioria dos edifícios era pequena, em péssimo estado de conservação e carecia de eletricidade e água encanada. Os becos estavam cheios de barracos de 1 e 2 andares e quase todas as habitações estavam superlotadas. Marvin e seus amigos apelidaram a área de Simple City por ser meia cidade, meio campo. Marvin era o segundo mais velho dos 4 filhos do casal. Ele tinha 2 irmãs, Jenny e Zeola, e um irmão, Frank Guy. Ele também tinha 2 meio-irmãos, Michael Cooper, filho de sua mãe de um relacionamento anterior, e Alton Carey Guy, nascido como resultado de casos extraconjugais do danado do seu pai. Marvin começou a cantar na igreja quando tinha 4 anos. Seu pai frequentemente o acompanhava ao piano. Marvin e sua família faziam parte de uma igreja pentecostal conhecida como a Casa de Deus, que recebeu seus ensinamentos do pentecostalismo hebraico. Defendia uma conduta estrita e aderiu ao Antigo e ao Novo Testamento. Marvin desenvolveu o amor pelo canto desde cedo e foi encorajado a seguir uma carreira musical profissional, depois de uma apresentação em uma peça da escola, aos 11 anos, cantando Be My Love, de Mário Lanza. Sua vida doméstica consistia em surras brutais de seu pai, que o agredia por qualquer falha. O jovem Marvin descreveu viver na casa de seu pai como semelhante a viver com um rei muito peculiar, mutável, cruel e todo-poderoso. Ele sentiu que se sua mãe não o consolasse e o encorajasse a cantar, ele teria cometido suicídio. Sua irmã explicou mais tarde que Marvin foi espancado com frequência, desde os 7 anos até a adolescência. Coitado do Marvin. Ele estudou na Cephas Elementary School e depois na Randall Junior High School. Marvin começou a levar o canto muito mais a sério no ensino fundamental. Ingressou na música e se tornou uma estrela dela na Randall Junior High Glee Club. Em 1953 ou 1954, os Guys se mudaram para o projeto habitacional público East Capitol Dwellings, no bairro Capitolville de Washington. O apartamento deles, unidade 12, agora demolido, foi a casa de Marvin até 1962. Marvin Gaye frequentou brevemente a Springer High School antes de se transferir para Cardozo High School. Na Cardozo, Marvin se juntou a vários grupos vocais de rhythm and blues, incluindo os Jeepers e os DC Tones. O relacionamento de Marvin com seu pai piorou durante sua adolescência, já que seu pai o expulsava de casa com muita frequência. Em 1956,
Marvin, com 17 anos, abandonou o ensino médio e se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos como aviador básico. Decepcionado por ter que realizar tarefas domésticas, ele fingiu doença mental e recebeu alta logo depois. O sargento de Marvin afirmou que ele se recusou a seguir ordens. Marvin recebeu uma dispensa geral do serviço. Carreira. Após abandonar as forças aéreas em 1957, Marvin começou sua carreira musical em vários grupos de rhythm and blues, fixando-se em um popular grupo de Washington, D.C., chamado de The Marques, com Bo Diddley. Os Marques lançaram o single What Up em 1957 pela gravadora OK e foram então contratados por Harvey Fuqua para o grupo The Mongols Mama Lucie, lançado em 1959 pela gravadora Chess. Foi o primeiro e único single de Marvin com os Mongols. Junto com os Mongols, Marvin assimilou várias técnicas utilizadas posteriormente nos álbuns que produzia. E foi com a ajuda dessa banda que ele foi apresentado a empresários da cena musical. Depois de um concerto em Detroit, o novo Mongols foi dissolvido e Fuqua apresentou Marvin a Berry Gordy, presidente da Motown Records. Ele contratou Marvin primeiramente como baterista de estúdio para tocar para grupos como The Miracles, The Coulters, Martha and the Vandellas, The Marvelettes, entre outros. Marvin tocou bateria para as Marvelettes na canção Please Mr. Postman em 1961 e para a versão ao vivo de Little Stevie Wonder para a canção Fingertips PT2 de 1963. Ambas canções alcançaram o primeiro lugar na parada norte-americana da Billboard. Depois de iniciar sua carreira na Motown, Marvin mudou seu nome de Marvin Gaye para Marvin Gaye, acrescentando o E para se separar do nome do seu pai, para encerrar os boatos em curso em torno de sua sexualidade e ainda para imitar seu ídolo Sam Cooke, que havia também acrescentado um E ao seu sobrenome. Gaye desejava gravar para a Motown, mas Berry Gordy tinha receio quanto ao cantor, devido ao fato de que Gaye não costumava seguir as ordens sobre as quais a gravadora queria que ele cumprisse. De acordo com um documentário do canal de televisão VH1, a namorada de Marvin e irmã de Berry, Anna Berry Gordy, convenceu o irmão a assinar com Marvin. Berry concordou em deixar que Marvin gravasse versões pop contemporâneas de baladas românticas baseadas no jazz. Popular e querido dentro da Motown, Marvin já carregava com ele uma maneira sofisticada e cavalheiresca e tinha pouca necessidade de treinamento no setor de desenvolvimento artístico da gravadora. Embora tenha seguido o conselho do diretor dessa divisão, Maxine Powell, de não cantar de olhos fechados para não parecer que tinha adormecido, em junho de 1961, foi lançado a primeira gravação solo de Marvin, The Soulful Moods of Marvin Gaye. Foi o segundo LP lançado pela Motown. O primeiro foi o High Were the Miracles, o primeiro disco dos Miracles, apesar das faixas How Deep is the Ocean e How High the Moon terem sido elogiadas pela crítica pela profundidade das harmonias e melodias.
O álbum de Marvin fracassou e nem chegou às paradas norte-americanas. Marvin ainda tinha dificuldades em descobrir seu jeito próprio de cantar, que ele desejava que fosse o mais próximo de Nat King Cole, um dos ícones do jazz que predomina no primeiro disco solo de Marvin. A Motown queria que o cantor se direcionasse para melodias da soul music, mais populares e atraentes no mercado fonográfico. Depois de discutir sobre a direção de sua carreira com Berry Gordy, Marvin, relutante, concordou em gravar mais canções de rhythm and blues de seus colegas de gravadora e outros 3 novos escritos pelo próprio Gordy. Seu primeiro single lançado, Let Your Conscience Be Your Guide, construída sobre uma vibração de Ray Charles, fracassou nas paradas, tendo o mesmo ocorrido com as canções Sandman e A Soldier's Plea, todas de 1962. Ironicamente, Marvin encontraria o sucesso primeiramente como compositor da canção Big World 45789, gravada pelas Marvelettes em 1962. Finalmente, naquele mesmo ano, o single Stubborn Kind of Feeling rendeu algum sucesso e chegou ao top 10 Rhythm and Blues dos Estados Unidos. Co-escrita por Marvin e produzida pelo amigo William Mike Stevenson, a gravação contou com a participação das recém-contratadas Martha and the Vandellas, então conhecida como The Vells, e foi uma espécie de desabafo autobiográfico sobre o comportamento indiferente e deprimido de Marvin. Na sequência de Stubborn Kind of Feeling, vieram em 1963 outros 3 singles, as dançantes Hitchhike e Can I Get a Witness, que chegaram ao top 30 pop da Billboard, e a balada romântica Pride and Joy, primeira canção de Marvin a chegar ao top 10 pop. Apesar do cantor começar a encontrar o caminho do sucesso, Marvin ainda brigava com a Motown para ser um cantor de baladas românticas e sofisticadas, diferentemente da linha da gravadora que esperava de seus artistas os grandes hits. Batalhas entre a opção artística de Marvin e a demanda por produtos comerciais da Motown seriam frequentes ao longo dos anos e marcariam o relacionamento entre o cantor e a gravadora, já que as insistentes cobranças do selo por um trabalho mais comercial eram incompatíveis com as ambições artísticas de Marvin. O sucesso continuaria em 1964 com os singles You Are a Wonderful One, que contou com o trabalho vocal de fundo do grupo The Supremes. Try It Baby, que contou com vocais de fundo do grupo The Temptations. Baby Don't You Do It e How Sweet It Is to Be Loved by You, que tornou-se sua primeira composição de sucesso. Durante esta fase inicial de sucesso, Marvin ainda contribuiu com o grupo Martha and the Vandellas, sendo autor da letra do hit Dancing in the Street, sucesso naquele mesmo ano. Marvin também conseguiu figurar nas paradas com o álbum Together, um disco de duetos com a cantora Mary Wells. A dupla emplacou os singles Once Upon a Time
e What's the Matter with You, Baby. Como artista solo, Marvin continuou a desfrutar de um grande sucesso e seu LP Moods of Marvin Gaye, de 1966, do qual participou Smokey Robinson, colocou os singles I'll Be Doggone e And the Peculiar, tanto o top 10 pop da Billboard quanto no topo pela primeira vez na carreira do cantor, da parada Rhythm and Blues norte-americana. Com Kim Weston, sua segunda parceria de dueto foi lançado It Takes Two, canção que chegou ao top 20 pop e ao quarto lugar na lista de Rhythm and Blues da Billboard. Marvin Gaye se estabelecia como um dos principais artistas na era dos duos. Seu sucesso como cantor solo também lhe concedeu o status de ídolo da juventude, assim como ele se tornou um dos artistas prediletos nos principais shows adolescentes, entre os quais American, Coreto Shindig, Hullabaloo e The Mike Douglas Show. Ele também se tornou um dos poucos artistas da Motown a se apresentar no Copacabana. E um álbum seu gravado na casa demoraria 3 décadas para ser lançado. Tammy Terrell. Uma série dos sucessos de Marvin pela Motown foram duetos com artistas femininas tais como Mary Wells e Kim Weston. O primeiro LP do cantor a aparecer nas listas da Billboard foi o Together, de 1964, disco de duetos com Wells. No entanto, a parceria mais popular e memorável de Marvin foi Tammy Terrell. Marvin e Terrell tinham um bom relacionamento e o álbum de estreia da dupla, o Night, lançado em 1967, gerou uma série de sucessos como Ain't No Mountain High Enough, Your Precious Love, If I Could Put My Whole World Around You, If This World Were Mine. A dupla de compositores Nicholas Ashford e Valerie Simpson, que eram também casados, forneceu as letras e a produção para as gravações de Marvin e Terrell. Enquanto Marvin e Terrell não formavam um casal de namorados, embora rumores persistiam de que eles podem ter tido um caso anteriormente, eles atuavam como verdadeiros amantes nas gravações. De fato, Marvin às vezes declarava que pela duração das canções ele estava apaixonado por ela, mas ainda naquele ano o sucesso da parceria foi tragicamente encurtado. Em 14 de outubro, Terrell desmaiou nos braços de Marvin, enquanto ele se apresentava no Hampton Institute, hoje Hampton University, em Hampton, Virgínia. Era o primeiro sintoma de um tumor cerebral, diagnosticado em exames realizados posteriormente, e que continuaria a debilitar a saúde de Tammy. A Motown decidiu tentar e continuar as gravações da dupla Marvin e Terrell. Em 1968, a gravadora lançou You Are All I Need, o segundo LP da dupla, que se destacou pelos sucessos de And Nothing Like the Real Thing e You Are All I Need to Get By. No ano seguinte foi lançado Easy, o último álbum da dupla. A deterioração da saúde de Terrell a impediu de concluir as gravações de estúdio e a maior parte dos vocais femininos teriam sido gravados por Valerie Simpson. 2 faixas do LP eram canções arquivadas da carreira solo de Terrell e foram mixadas com a voz de Marvin. A doença de Tammy Terrell deixou Marvin em profunda depressão
quando sua canção I Heard It Through the Grapevine, inicialmente gravada em 1967 por Gladys Knight, The Pips chegou ao primeiro lugar da principal lista de Billboard, além de ter também sido o single mais vendido da história da Motown, com 4 milhões de cópias. Ele se recusou a reconhecer seu sucesso, sentindo que ele era imerecido. O trabalho com o produtor Norman Whitfield, que havia produzido Grapevine, resultou em outros 2 sucessos similares: Too Busy Thinking About My Baby e That's the Way Love Is. Entretanto, o casamento de Marvin estava ruindo e ele continuava a sentir que seu trabalho artístico era completamente irrelevante frente às transformações sociais que chacoalhavam os Estados Unidos naquele período. Ao mesmo tempo que Marvin cantava interminavelmente sobre o amor, a música popular norte-americana passava por uma grande revolução, abordando em suas letras as questões sociais e políticas daqueles anos. Desejando ter independência criativa, Marvin foi liberado pela Motown para produzir as gravações de estúdio das bandas The Originals, cujo resultado apareceu nos hits Baby, I'm For Real e The Bells. Em 16 de março de 1970, Tammy Terrell morreu em decorrência do tumor cerebral e deixou Marvin devastado. Durante o funeral da parceira, Marvin estava tão sensível que ele conversava com o corpo de Tammy, como se esperando por uma resposta dela. Imediatamente, Marvin mergulhou em um auto-isolamento e ficou sem se apresentar ao vivo por quase 2 anos. Marvin contou aos amigos que havia pensado em deixar a carreira musical, a ponto até de tentar ingressar no futebol americano e jogar no Detroit Lions, onde ele encontrou os colegas Mel Farr e Len Barney. Mas depois de seu sucesso produzindo os Originals, Marvin estava confiante em criar sua própria gravadora. Como resultado disso, ele entrou nos estúdios em 1º de junho de 1970 para gravar as canções What's Going On, God's Love, Sad Tomorrows, uma versão inicial da canção Fly High in the Friendly Sky. Marvin queria lançar What's Going On como single, mas Berry Gordy recusou-se, alegando que a canção não era viável comercialmente. Marvin recusou-se a gravar qualquer outra canção, até que o presidente da Motown cedesse, o que ocorreria em janeiro de 1971. O sucesso do single surpreendeu Gordy, que requisitou um álbum com canções similares. O álbum What's Going On tornou-se um dos mais importantes da carreira de Marvin e até hoje seu trabalho mais conhecido. Tanto em termos de som, influenciada pelo funk e pelo jazz, e de conteúdo das letras fortemente espiritual, o álbum representou uma aproximação com seus trabalhos iniciais na Motown. Além da faixa título Merci Merci Me e Inner City Blues, Make Me Wanna Holler atingiram o top 10 pop hits e o primeiro lugar da lista Rhythm and Blues da Billboard.
Considerado como um dos mais notáveis discos da história da soul music norte-americana, o álbum conceitual de Marvin foi um divisor de águas para esse gênero musical. Ele já foi chamado de a mais importante e apaixonada gravação já lançada da música soul, entregue por uma de suas melhores vozes. Com o sucesso do álbum What's Going On, a Motown renegociou um novo contrato com Marvin, que permitiu a ele o controle artístico de seu trabalho, no valor de $1 milhão, fazendo do cantor o mais bem pago artista negro da história da música. Além disso, Marvin ajudou a libertar o trabalho criativo de outros artistas da Motown, entre os quais Stevie Wonder. Ainda naquela época, Marvin mudou-se de Detroit para Los Angeles em 1972, após receber uma proposta para escrever a trilha sonora para um filme Blaxploitation. Escrevendo as letras, criando os arranjos e produzindo o LP para o filme Trouble Man, Marvin lançou o álbum e a canção homônimas, que atingiram o top 10 da Billboard em 1973. Depois de passar por um período complicado quanto aos rumos de sua carreira, Marvin decidiu mudar o conceito lírico das composições. O LP Let's Get On trazia uma temática menos social e mais pessoal da vida de Marvin. Conflitos com o pai, dúvidas existenciais e questões sobre a vida particular do compositor fazem parte do álbum. O LP foi um dos trabalhos mais bem-sucedidos de sua carreira e o seu maior sucesso de vendas, superando What's Going On. A faixa título chegou ao topo da parada pop da Billboard e bateu o recorde de vendagens da Motown, que pertencia ao próprio Marvin com I Heard It Through the Grapevine. Outros destaques do LP foram as canções Come Get to This, You Sure Love to Bow e Distant Lover. Marvin começou a trabalhar naquele que seria seu último álbum dueto, desta vez com Diana Ross. O projeto do LP Diana e Marvin teve início em 1972, mas houve atrasos no andamento do álbum. Com Diana grávida pela segunda vez, Marvin recusava-se a cantar se ele não pudesse fumar no estúdio. Então os dois realizaram as gravações em dias separados. Lançado no segundo semestre de 1973, o álbum rendeu vários sucessos, entre os quais Your Special Part of Me, My Mistake Was to Love You e as versões para You Are Everything e Stop, Look, Listen to Your Heart, ambas hits do grupo The Stylistics. Em 1975, Marvin começou a pensar em seu próximo disco solo, mas o divórcio com Anna Gordy tomou boa parte do seu tempo. O fim do casamento levou Marvin a várias audiências nos tribunais. O disco I Want To foi finalizado somente no ano seguinte. O álbum levou a faixa título I Want To ao topo da parada Rhythm and Blues da Billboard. Os últimos dias de Marvin na Motown. Em 1977, a Motown lançou o single The Got to Give It Up, que se tornou o primeiro lugar nas listas pop e Rhythm and Blues Dance da Billboard, e o LP ao vivo Live at the London Palladium, álbum que vendeu em torno de 2 bilhões de cópias, se tornando um dos mais vendidos daquele ano.
No ano seguinte, finalmente Marvin consegue se divorciar de sua primeira esposa, Anna. Como resultado de acordo judicial, Marvin foi ordenado a pagar pensão alimentícia. Ele concordou em ceder parte de seu salário e das vendas do seu álbum seguinte para pagar essa pensão. O resultado foi o LP duplo Here My There, que explorou o relacionamento do casal em detalhes tão íntimos que quase levou Anna a processá-lo por invasão de privacidade, mas ela desistiu dessa decisão. O LP fracassou nas listas de sucesso e Marvin se esforçou para vender o disco. Em 1979, Marvin se casou pela segunda vez, agora com Janice Hunter, com quem teve 2 filhos, Frank e Nona, e começou a trabalhar em um novo álbum, Lover Man. Mas o projeto foi abortado depois do fracasso do single Ego Tripping Out, reclamando de problemas com impostos e de vícios em drogas. Marvin declarou falência e se mudou para o Havaí, onde ele vivia em um furgão. Em 1980, ele assinou com o promotor britânico Jeffrey Kruger para realizar concertos no Reino Unido, mas Marvin não conseguiu chegar em tempo ao palco. Quando ele chegou, todos já haviam deixado o concerto. Em Londres, Marvin trabalhou no LP In Your Lifetime, uma complexa e profunda gravação pessoal. Quando a Motown lançou o disco em 1981, Marvin ficou lívido. Ele acusou a gravadora de editar e remixar o álbum sem seu consentimento, lançando uma canção inacabada, Far Cry, alterando a arte do LP que ele requisitara e removendo o ponto de interrogação do título, dessa forma alterando sua conotação irônica. Retorno e morte trágica. Depois de oferecido uma nova chance em Ostend, Bélgica, Marvin mudou-se para lá ainda em 1981. Ainda perturbado pela decisão precipitada da Motown em lançar In Your Lifetime, ele negociou sua saída da gravadora e assinou com a Columbia Records no ano seguinte, onde lançou Midnight Love. O disco incluía o grande sucesso Sexual Healing, que lhe rendeu seus primeiros 2 prêmios Grammy de melhor performance, Rhythm and Blues masculina e melhor Rhythm and Blues instrumental, em fevereiro de 1983. Ele também seria indicado aos mesmos prêmios no ano seguinte pelo LP Midnight Love, também em fevereiro de 1983. Marvin fez uma apresentação memorável no All-Star Game da NBA, interpretando o hino nacional dos Estados Unidos. No mês seguinte, ele fez sua última apresentação para seu antigo mentor no concerto Motown 25, apresentando What's Going On. Depois ele embarcou em uma turnê pelos Estados Unidos divulgando seu recente trabalho. Terminada a turnê, em agosto de 1983, ele estava atormentado por problemas de saúde. Ele teve acessos de depressão e medo em torno de uma suposta tentativa de lhe tirarem a vida. Quando a turnê foi encerrada, ele se isolou e se mudou para a casa de seus pais. Ele ameaçou cometer suicídio diversas vezes, depois de numerosas e amargas brigas com seu pai, Marvin Pentz Guy Sr. Em 1º de abril de 1984,
Um dia antes de completar seu 45º aniversário, Marvin foi assassinado com um tiro por seu próprio pai. Que lamentação. Do jeito que o pai judiava dele, não foi surpresa esperar saber disso. Após uma briga iniciada quando os pais de Marvin discutiam sobre a perda de documentos de negócios. A ironia é que Marvin foi morto por uma arma calibre 38 que ele próprio havia dado de presente para o seu pai. Seu corpo foi cremado e as cinzas lançadas no Oceano Pacífico. Marvin pai foi condenado a 6 anos de prisão após ser declarado culpado por homicídio. A acusação de assassinato foi abandonada após médicos descobrirem que ele estava com um tumor cerebral. Marvin pai passou o final de sua vida em um asilo, onde morreria de pneumonia em 1998. Após alguns lançamentos póstumos que fortaleceram a memória de Marvin na consciência popular, o cantor foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame em 1987. Mais tarde também ao Hollywood Rock Walk e em 1990 ganharia uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Após a sua morte, foram lançadas algumas canções em sua homenagem. Night Shift dos Commodores, que também homenageia Jack Wilson, e Missing You, de Diana Ross. E em 2015 foi lançada a canção de Charlie Puth e Meghan Trainor, Marvin Gaye, que é uma homenagem a Marvin Gaye e a sua forma de gerar um ambiente de romance e sedução nas suas belíssimas canções. Espero que tenha gostado. Aconteceu, virou manchete. Fiquei triste porque eu sou fanzaça do Marvin Gaye e praticamente todos os dias eu ouço suas lindas melodias. Não deixe de deixar o seu joinha e não deixe de se inscrever no nosso canal. Aconteceu, virou manchete.